Oi! Hoje estamos aqui na Lagoa do Algodão, gente, um lugar lindo, muito lindo essa lagoa. Vou tentar mostrar um pouquinho, é porque tá dando sombra, mas é linda ela, olha. Olha que mar lindo, azul. Gente, maravilhoso aqui, essa orla enorme para caminhar. É muito lindo. Caminhando aqui por essa orla, sai no centro de Araruama. Sim, é muito legal aqui. Vamos à leitura de hoje, continuação do capítulo 13. Hoje é o último dia de leitura do livro Eu e a Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Estamos finalizando esse livro hoje. Estamos com o tema do terceiro capítulo, A Língua que Cura. E aí, que a sua língua seja usada para curar, que a sua língua seja usada para edificar e não derrubar ou matar pessoas. Vamos à nossa leitura de hoje com o subtema Uma Fórmula para Viver no Reino. Mas se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube, @aurileitura. Vai lá também no nosso Instagram, @aurileitura ou Aurelice Santiago. Vamos à leitura de hoje. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, podridão e corrupção, das paixões, lascívia e ganância que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, as promessas divinas, associai, tornai participantes com a vossa fé a virtude, excelência, resolução, energia cristã, com a virtude desenvolvei o conhecimento, inteligência, com o exercitando conhecimento, desenvolvei o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, paciência, persistência. Com a perseverança, desenvolvei a piedade. Com a piedade, desenvolvei a fraternidade. Com a fraternidade, desenvolvei o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. 2 Pedro 1, do 4 ao 8. Nessa passagem, há uma fórmula bíblica para sair da carne e entrar na natureza divina e para experimentar o verdadeiro viver no reino. Nosso relacionamento com Deus começa no pátio externo. De lá, passamos para o pátio interno e, finalmente, para o Santo dos Santos. Nossa vida cristã começa com um novo nascimento. Oramos na carne, lemos a Bíblia na carne, vamos à igreja na carne, adoramos na carne e Deus aceita esse tipo de adoração porque é Ele quem nos leva ao nível em que estamos. Mais tarde, Ele dirá: é hora de passar para o pátio interno, por intermédio da mensagem da santidade. A mensagem da santidade diz que antes Deus permitia certas coisas, mas agora
não permite mais. Finalmente, chega o dia em que Deus diz: agora é hora de entrar no Santo dos Santos. Para entrar naquele lugar, toda a nossa vida deve ser colocada sobre o altar, diante do Senhor. Não podemos mais reservar as pequenas coisas que queremos para nós mesmos. Devemos desistir de tudo por Deus e nos tornarmos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. João 4:23. Isso significa que devemos estar prontos para viver diante de Deus como Ele deseja, confiando que nos dará a graça para isso. Filipenses 2:13. Nessa passagem, a primeira coisa que nos é dita é que devemos tomar as promessas de Deus e zelar por elas. Muitas pessoas estão paradas bem no início. Elas nunca vão além das promessas de Deus. Andam por aí citando promessas a vida toda, mas nunca zelam ou se esforçam. Por isso, nunca veem o cumprimento dessas promessas. Para crescer na verdadeira maturidade cristã e cumprir a vontade e o plano de Deus para a nossa vida, devemos decidir terminar a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo 4:7. Haverá coisas que virão para nos desencorajar e nos fazer desistir, mas devemos ser determinados e zelosos. Devemos acrescentar fé ao nosso zelo, que por sua vez desenvolve a virtude ou excelência. Há momentos em que o Senhor dirá: você não pode mais ser preguiçoso, desleixado e indisciplinado. Você tem de exercer excelência, determinação e energias cristãs. Essa excelência desenvolve o conhecimento que produz o domínio próprio. Isso significa que não podemos mais fazer o que queremos, mas devemos ser comprometidos como Jesus para fazer a vontade do Pai. Uma vez que desenvolvemos o domínio próprio, Ele, por sua vez, nos leva à firmeza, que é paciência ou resistência. Paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas a capacidade de esperar com uma boa atitude. Enquanto esperamos, nossa vida deve exalar aquele doce aroma diante do Senhor. Com certeza, é mais fácil exalar um bom aroma quando as coisas estão indo do nosso jeito. É muito mais fácil quando tudo está contra nós, quando aqueles ao nosso redor estão tendo suas orações respondidas, enquanto as nossas próprias orações parecem não passar do teto. Nessas horas, pode parecer que Deus está surdo, que por alguma razão que não conseguimos entender, Ele se recusa a nos ouvir. Todos nós passamos por isso. O teste é: que tipo de fragrância exalamos enquanto esperamos? Nossa firmeza, nossa paciência e nossa resistência nos levam a algo chamado temor. E quando começamos a ser expostos a uma enxurrada constante de mensagens de santidade, por quê? Porque Deus lida com cada virtude cristã, uma de cada vez. Ele está nos levando a algum lugar. Deus está nos levando para si mesmo, capacitando-nos a
permanecer na sua santa presença. Ele está nos preparando para sermos usados por Ele no grande avivamento dos últimos dias. Depois do temor, vem a afeição fraterna, que a versão King James chamada de bondade fraterna. Esse tipo de afeição ou bondade fraterna produz o verdadeiro amor cristão, que é a tradução da Bíblia amplificada da palavra grega ágape, que significa amor semelhante ao de Deus. Cingivos de humildade. Cingivos todos de humildade, como a veste de um servo, para que não possa ser tirada de vós. Livres do orgulho e arrogância, porque Deus resiste aos soberbos, insolentes, presunçosos, jactanciosos, e Ele os frustra, se opõe e os derrota. Contudo, aos humildes concede a sua graça, favor, bênção. 1 Pedro 5,5. Na época que comecei este estudo sobre a língua, o Senhor me revelou, por intermédio dessa fórmula, que eu estava certa sobre ágape. Enquanto eu relembrava minha vida até aquele ponto, pude ver que o Senhor me sustentou em cada um dos estágios de crescimento cristão. Agora, ele dizia que era hora de fazer como Pedro declarou, cingir-me com a humildade de Cristo. Creio que Deus diz isso para cada um de nós. Devemos cingir-nos com um manto de humildade, mansidão, bondade e suavidade. Devemos usar esse manto no mundo, agir como Jesus, exalar um doce aroma e ter uma personalidade tranquila. Depois que recebi essa mensagem do Senhor, eu estava ministrando em uma reunião e no final do culto, um homem veio até mim e disse: sinto que esta será somente uma confirmação, mas tenho uma palavra do Senhor para você. Ele continuou a citar esta passagem, 2 Pedro 1, do 4 ao 9, e disse: o Senhor diz que você está na bondade e depois disso vem o reino. Como disse anteriormente, sou cuidadosa com as palavras de outras pessoas, mas neste caso não há como aquela palavra ter sido acidental. Ela me encorajou muito porque acreditei que era uma confirmação do que Deus já tinha me mostrado. Esteja pronto para ser transformado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando na palavra de Deus, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. A mudança que precisa acontecer em cada um de nós não vem da nossa vontade, da nossa força ou das nossas boas obras. Ela vem de conhecer a Deus pessoalmente e intimamente. Nesse capítulo final, não ensinarei 7 passos para crescer no conhecimento do Senhor. Direi qual é a sua única responsabilidade. A confissão é boa, faz coisas na vida do crente, mas não muda o homem interior. Certos tipos de programas de oração são bons, ajudam a desenvolver a disciplina espiritual, mas não mudam o homem interior. Ler a Bíblia, frequentar igrejas e muitos outros exercícios são bons, são coisas
que cada crente tem que praticar, mas elas não mudam o homem interior. Só existe uma maneira de mudar o homem interior, colocando-se na presença de Deus e permitindo que Ele faça uma obra no seu interior. No momento, toda a Igreja de Jesus Cristo está trabalhando e se esforçando, tentando mudar. Deus me revelou que apreciaria muito se todos nós apenas o contemplássemos em Sua palavra e permitíssemos que Seu Espírito nos transformasse em Sua imagem. Nós, carismáticos, nos tornamos tão religiosos. Na verdade, temos nossa própria religião. Planejamos e programamos tudo em nossa vida espiritual. Não há nada de errado com a disciplina e a ordem. Mas se planejamos e programamos as coisas e deixamos Deus de fora, então temos um problemão em nossas mãos. A única coisa que vai nos transformar verdadeiramente é entrar na presença de Deus e esperar que Ele faça o que não podemos fazer sozinhos. Não estou desafiando você a sair e tentar ser bom, humilde, manso ou amoroso. Se essa é a mensagem que você captou deste livro, então você ficará frustrado. Esta mensagem não tem a intenção de trazer condenação para o que você é ou foi. É para trazer encorajamento para o que você pode ser, se quiser submeter-se ao Espírito do Deus vivo. O Senhor está procurando pessoas que desejam ser mudadas do que são agora para o que somente Ele pode fazê-las ser. O primeiro passo nesse processo envolve quase sempre uma mudança no discurso. E isso foi verdade para Abrão e Sarai, que tiveram de aprender a chamar-se por nomes diferentes. Foi verdade para Moisés, que deu a desculpa de não poder falar adequadamente, dado o problema com a língua. Isso foi verdade para Isaías, que disse ser um homem de lábios impuros, que vivia no meio de um povo de impuros lábios. E isso foi verdade para Jeremias, que alegou ser jovem demais para falar pelo Senhor. Isto será verdade para você e para mim, se quisermos ser mudados. O Senhor fará nossa transformação e transfiguração de sua própria maneira e em seu próprio tempo, enquanto simplesmente tivermos comunhão com Ele no homem interior, experimentando o Senhor. Gostaria de compartilhar com você esta citação do livro chamado Experience the Death of Jesus Christ. Deus habita no seu espírito, ou quando você aprender como é habitar lá com Ele, sentirá que a presença dEle dissolverá a dureza de sua alma e, enquanto a dureza de seu coração derrete, fragrâncias preciosas exalam de sua alma. Pense nisso por um momento. Deus habita lá no seu espírito, mas você tem de aprender a habitar lá com Ele. Produzir frutos não vem de frequentar igrejas, vigílias de oração, leitura da Bíblia ou confissão positiva. Embora essas coisas sejam boas, vem de conformar-se ao Senhor e permitir-lhe conformar-se a você. É sua divina presença que dissolve a dureza de sua alma para que as doces fragrâncias exalem de você. Você quer mudar? Quer desistir de ser duro, áspero e aflito?
quer se tornar humilde, manso, suave e doce? Quer ser como Jesus? Então, aprenda a ter comunhão com Ele, para que Jesus possa desenvolver em você uma língua e um espírito tranquilo. Vamos à conclusão desse livro. Versículo tema da conclusão: evita igualmente os falatórios inúteis, vazios, inúteis, torpes e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 2 Timóteo 2,16. Neste estudo, tentei enfatizar a importância de quantas bênçãos e quantos prejuízos produzimos pela palavra de nossa boca. As palavras são depósitos de poder. É por isso que há tantas passagens na palavra de Deus sobre o uso certo e errado da língua. Para ilustrar os muitos versículos sobre esse assunto, compartilhei várias experiências pessoais, realçando as lições que aprendi em minha vida e em meu ministério. Também compartilhei exemplos de algumas confissões pessoais que costumo aplicar da palavra de Deus às muitas situações da vida que encontramos em nosso caminho cristão. É minha oração sincera que eles sejam de ajuda para que você obtenha controle sobre suas palavras e, assim, mude sua vida e circunstâncias para seu próprio bem e de todos aqueles com quem você convive. Evite toda conversa torpe, vazia, vã e inútil. Ao contrário, aprenda a falar como Deus fala. E a palavra de Deus, falada em verdade e amor, que voltarão para Ele depois de cumprir sua vontade e propósito. Mas, para falar esta palavra em verdade e amor, seu coração deve ser sincero diante do Senhor, pois é da abundância que há no coração que a boca fala, para o bem ou para o mal. Você está preso por suas palavras, por suas declarações. Você também é julgado por elas. Watchman Nee disse uma vez: se você ouve uma pessoa, você pode detectar por suas palavras o espírito que está saindo delas. Watchman Nee disse uma vez: se você ouve uma pessoa, você pode detectar por suas palavras o espírito que está saindo delas. Por isso, é tão importante colocar um guarda sobre os seus lábios, para que o que sair deles não seja apenas verdadeiro, mas também bom, positivo, edificante e alinhado com a vontade de Deus. Você pode mudar sua atitude e comportamento, mas primeiro deve mudar seus pensamentos e palavras. E, para isso, você precisa da ajuda do Espírito de Deus. A atitude determina a ação. Se você verdadeiramente quer que sua vida seja completamente diferente, submeta-se ao Senhor e, em humildade, peça-lhe que o transforme na imagem e natureza do seu Filho Jesus Cristo. Ele está fazendo isso por mim e, se pode fazer por mim, Ele pode e irá fazer por você também. Deus abençoe você. Terminamos esse livro maravilhoso que nos ajudou a controlar a nossa língua. Que possamos orar para que o Senhor coloque um guarda nos nossos lábios, nos impedindo de falar demais, nos impedindo de profetizarmos maldições para nós e para a nossa casa. Vou apresentar agora
para vocês o nosso próximo livro. É esse livro aqui, Vire a Página. Isso. Se você busca uma transformação e está difícil para você se superar alguma coisa que aconteceu na sua vida física, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida emocional, esse livro irá te ajudar. Vamos virar a página, iremos transformar a nossa vida através da leitura e da leitura que edifica. O autor desse livro é Paulo Marinho. Quem fez o prefácio desse livro foi Pastor Marcos Gregório. Então, vire a página. Será a nossa próxima leitura. Nosso próximo dia de leitura já será nesse livro novo. Creio que o Senhor irá abençoar a sua vida hoje e sempre. Vamos orar para agradecer o Senhor, mas se você não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vá lá, ajude o nosso canal, ajude aquele amigo, aquela pessoa que precisa de uma mudança real, a mudar através da leitura e através do conhecimento do Senhor. Vamos orar para agradecer o Senhor, mas toque o sininho, tá bom? Toque o sininho, curta e compartilhe as nossas leituras. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse livro maravilhoso que a gente aprendeu muito. Agradecer a Deus pela vida da autora desse livro, Joyce Meyer. Foi muito edificante a leitura desse livro. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse livro, Senhor, Eu e a Minha Boca Grande. Obrigada, Senhor, pela autora Joyce Meyer. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que tivemos nesse livro. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado com a nossa vida, Pai. Continua abençoando a nossa casa, a nossa vida espiritual, sentimental, nossa saúde, Pai. Esteja conosco, não nos desampare em nenhum momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura com o livro Vire a Página da Sua Vida. Transforme a sua vida. Tchau. A boca fala aquilo que o coração tá cheio.